Olá pessoal, bom dia. Vamos ver quem é a primeira ou primeiro a conectar comigo hoje. Já deixando aqui o bom dia antecipado, vamos ver quem vai ser. Laine, bom dia. Lá de Porto Alegre. Naira Floriano, bom dia. Adriana, bom dia. Mi, Rosângela, olha só. Hoje nós vamos fazer uma live especial aqui com a Mac Cirlei, bom dia. Com a Mac Medeiros lá de Porto Alegre também. Aliás, muito grato pelo o movimento já nesse começo de ano lá em Porto Alegre, que foi maravilhoso. Olha a Mac aí. E muitas coisas já se criando a partir desse espaço. E o que mais é possível? Deixa eu ver aqui como é que eu convido a Mac para vir para cá. Vamos ver como a gente pode fazer aqui para ter mais facilidade. Mac, bom dia, Mac. Bom dia, o que mais é possível para hoje? O que mais é possível para hoje? E aí, Mac? Nós vamos falar Pois do que então, hoje? né? Hum, Cá estamos. Cá estamos. A sugestão que o Fábio super topou é falar um pouquinho a respeito de honra, né? E da Honra. onde que saiu isso, né? Que energia é essa? Tudo isso porque a partir de amanhã começa o Clube do Livro com o Fábio, né? Deste livro espetacular, que é o Clube dos Cavalheiros. E a sugestão é falar sobre honra, porque eu trabalho com um grupo de mulheres onde a gente percebeu. O grupo de mulheres era para curar o feminino, mas conforme a gente foi se aprofundando no tema honrar o feminino, curar o feminino, se percebeu o quanto é importante a gente também acessar essa energia do masculino, não só na gente, mas também no outro. E aí esse tema eu acho que tem tudo a ver, porque não existe uma coisa sem a outra, né? Ou será que a gente está falando da mesma coisa com conceito, só diferente? E aí eu deixo para o Pois é. Fábio. Aí ela joga a bomba para mim. Mas você sabe que Exato. você sabe que eu às vezes até nas classes eu fico falando com as pessoas quando elas vão para esse lado assim de o feminino isso, o masculino aquilo, e uma das coisas que eu gosto dessa abordagem do Access é você começar a se reconhecer como ser infinito. E como ser infinito, você consegue olhar além das polaridades e ir para o que tem de cada um de diferente. Seria mais como olhar para o presente da diferença que cada um é, que vai além do construto de sexualidade, do masculino, do feminino, do hétero, do homo ou de qualquer outra coisa, onde tudo se torna uma escolha e um presente pelo que realmente é possível ser. E esse livro, é lógico, ele tem essa abordagem mais para falar a respeito dos homens e por incrível que pareça, acaba tendo assim um interesse bem maior da parte das mulheres também por esse tema, o que eu acho muito bacana, assim, que mostra a vulnerabilidade, a disposição assim de receber e de olhar, né, para essas diferenças e ter mais clareza, porque eu sempre digo assim, não é um livro só para homens, que todas as mulheres que se relacionam com homens, que têm filhos homens, né, filhos meninos ou alguma tem pai, tem namorado, tem esposo, é uma clareza que realmente assim pode facilitar muito a relação. E óbvio também os homens, né? Quando eu comecei a trabalhar com esse livro, ele me fez assim olhar para várias coisas que vão lá desde quando eu era menino, né? Os padrões que a gente vai absorvendo, coisas assim que eu sempre digo, o Gary e o Dan tem uma destreza nesse livro, que o livro foi assim, para entender, né, um pouco. Foi uma classe que foi feita há alguns anos com essa proposta de clube de cavalheiros, né, onde fala um pouquinho sobre as questões da masculinidade. Tem um livro que também fala das mulheres, que é o Salão da Femme, né, que tem essa mesma proposta, porém com um tom mais feminino, falando diretamente com as mulheres. E ambos são dois livros que são pré-requisitos para quem quer se tornar CF.
mais além do pré-requisito, é o presente do conteúdo que eles têm. E parece que esse aqui em especial, né, como eu tive o privilégio de trabalhar na tradução dele, já é a segunda vez que estou fazendo o Clube do Livro. Fiz uma vez o ano passado, foi maravilhoso, e teve um monte de gente assim, eu perdi, vamos fazer mais um? E eu assim, vamos, mas não está na hora ainda, não percebo que tem energia para isso. E acabou passando quase um ano para a gente vir agora para a segunda edição. E de novo, assim, com uma energia, né? Então, vamos anunciar, vamos falar com as pessoas. E hoje é a véspera desse Clube do Livro, assim, que é maravilhoso. E de temas que o livro trata, assim, desde olhar para você como a diferença que você é e não o estereótipo de masculino ou feminino que você deveria adotar, né? Muitas vezes, assim, eu digo homens humanoides, por exemplo, como nós gostamos de chamar, tem um comportamento um pouco diferente de alguns outros homens, não é do tipo aquele cara que curte futebol ou, né, sabe, esportes como tipicamente o masculino seria. E você acha assim, pô, mas será que tem alguma coisa errada comigo? Será que eu não sou tão homem quanto todo mundo? Será que eu não devia estar gostando disso também? Sabe, essas perguntinhas que vão orbitando no mundo. E eu digo isso para mim porque pessoalmente foi algo que sempre reverberou desse lugar, sabe? Tipo, eu não curto as mesmas coisas que muitos dos meus colegas meninos ou, né, homens hoje curtem, então o que tem de errado comigo? Aquela tendência de você ir pro errado, né? O que tem de errado comigo, afinal de contas? Que eles acham graça nisso tudo e eu não vejo a menor graça. E vai começando por aí para você começar a acessar o que tem de diferente em você e o presente da diferença que você é e o quanto isso pode ser, sabe, assim, realmente aquilo que vai criar uma possibilidade diferente. Porque vamos pensar bem, será que no mundo, como eu diria assim, você consegue imaginar, Mac, um mundo onde você, tipo, coloca homens e mulheres todos dentro de uma categoria e diz, porque homem é assim mesmo, porque mulher é assim mesmo. Eu não sei, mas para mim parece até meio chato, né? Tipo, meio tudo E, previsível e o quanto demais. E eu ouço isso muito, Fábio, principalmente lá. Agora não, porque a gente já está há um bom tempo conversando sobre esse tema, né? Uhum, Homem, mulher, e a questão de honrar no sentido de que quando tu começa a conhecer essas diferenças, tu acaba honrando mais as pessoas com quem tu te relaciona. Para quem tem parceiro, para quem está solteiro e está de repente buscando alguém, ou para quem não está buscando nada, mas se relacionar também, até acho que no trabalho, uhum, na família, que nem tu falou ali, né? Quantas mães têm os filhos, e para facilitar esse relacionamento. Acho que não tem como falar desse livro e não falar a respeito de relacionamento, porque para mim abriu um novo espaço. Até uhum, para a gente aprender. Eu vou te falar da minha experiência, né? Tu aprende a olhar o teu parceiro com um olhar diferente daquele que tu foi educada para olhar, né? uhum. E esse é o meu convite, por isso que eu trouxe isso também para as meninas lá do grupo do Rap com elas, né? No momento Bacana. que tu começa a ver que o outro pode ser diferente, quantos presentes ele pode ser com a diferença dele? Quando tu aprende a Ah, honrar as diferenças, né? Porque se a gente fica assim, homem é tudo igual, o que que a gente hum, cria? Mais pois é, homens todos iguais. todos E iguais. normalmente naquele e nunca é no sentido assim que homem é tudo igual pro lado legal, né? Do lado leve das relações. O que tu Normalmente quando gostaria isso que vem à fosse? tona, é, quando vem num grupo de mulheres esse assunto, homem é tudo igual, normalmente não é para ser leve, a gente está criando intensidades. E aí Hum, o que que tu cria? Tu cria mais disso, né? uhum. Então tu acaba justificando. E onde é que fica a questão, né, de honrar nesse sentido, de que tem diferenças e tá tudo certo ser diferente. Quem sabe o legal é o ser diferente, né? É tu descobrir o parceiro, descobrir as pessoas ao teu redor com as diferenças e aprender a honrar isso, nesse sentido, assim. Então, É, esse livro abriu esse espaço para mim. E eu acho que quem não manipula é manipulado. Isso aí a gente já aprende no Axis. Então, como seria, né? Entrar nesse universo e olhar pelo ponto de vista masculino, né? Eu acho que esse é o convite para esse livro aí. Para mim foi nesse sentido que tipo, me chamou muita atenção. e sabe que outra coisa que falar em honrar agora, muitas vezes a gente cresce com aqueles ideais utópicos de como deveria ser ou não deveria ser, e muitas coisas até entram naquele subtexto da comunicação, coisas que nem sequer eram ditas, mas, por exemplo,
Vou citar aqui algumas das coisas. Quando criança, quanto a gente observa o comportamento dos pais, ou do pai e da mãe, ou mais de um e mais do outro, para definir como você vai se posicionar no mundo deles, ou como você pode ser algo no mundo deles para tentar, sei lá, remediar ou curar alguma situação ali, ou criar uma possibilidade diferente, quando na verdade você não tem ainda nenhuma estrutura cognitiva para lidar com isso. E fica aqueles padrões se formando na sua cabeça, né? E uma das chamadas assim do livro é olhar o quanto às vezes o padrão masculino é formado, a gente tende a observar qual era o ponto de vista da mãe sobre os homens, e você tenta ser um homem que vai ser congruente com o ponto de vista do que a mãe tinha, que às vezes é até contra o ponto de vista do que o pai era, porque existe uma contradição, e às vezes você fica assim, mas que confusão é essa? Quem Que não sou tem eu aqui? clareza de nada. E quem sou eu aqui na fila do pão, como se diz? E aí você começa a observar o componente da escolha. Quantas vezes a gente, em função disso, acaba abrindo mão da escolha, porque você está sempre preso assim a querer agradar um ou não desagradar o outro, e aí depois no relacionamento você cresce com esse padrão também, sempre buscando que tipo, escolher por mim pode ser desagradar o outro, então é melhor eu escolher aquilo que vai ser a escolha certa, por assim dizer. Ou você tipo E que às abandona vezes isso tudo e começa a chutar o balde, quer saber, tá tudo muito confuso para mim e não quero saber de nada disso. Onde na verdade, e, quanto disso não é se honrar, né? Não é nem olhar para aquilo que realmente funciona para você de um lugar de leveza. O livro traz assim uma um espaço para abordar esse tipo de questão assim de um lugar de muita leveza e sem julgamento, né? Como todas as e, ferramentas e trazem. E quantas vezes a gente acha, e aí eu acho que falando em honra, a gente pode vir com essa questão que a gente confunde muito, né? O honrar, por exemplo, família, tu Hum, trouxe esse tema, tem muito a ver com isso, tipo, estou honrando meus pais repetindo o padrão, hum, né? E o quanto isso não tem nada a ver com honra, né? é, E é legal trazer, porque o que, que eu percebi no livro, assim, poxa, os homens estão buscando. O homem é um ser infinito, ele está buscando a mesma coisa que a gente aqui no planeta, que é tentar se acertar, hum, que é tentar ocupar o seu papel. E muitas vezes ele assume um papel porque ele acha que assim vai ser certo, e daí a mulher já assumiu o papel porque ela acha que ele tem que ter esse papel. Então, olha as confusões, as intensidades que a gente se mete por não parar, ficar na presença e dar uma olhadinha com um olhar diferente sobre isso tudo, né? Que é o convite. Esse livro, para mim, foi exatamente esse convite. Tipo, né? Vamos baixar barreiras e ver o que os homens pensam, como é que os homens agem, o que a gente fica esperando e o que é. Então, e eu achei grandioso nesse sentido. tem muito dessa dinâmica. E para mim, uma das coisas que chamou muita atenção, eu até não sei nem dizer qual foi o que mais, porque foi um uau atrás do outro. Mas é muito esse lugar assim de se honrar com as escolhas, onde eu tinha muito uma coisa assim de olhar para quem eu vou desagradar ou quem eu vou agradar com essa escolha. É tipo, não é um lugar muito divertido, porque você acaba não agradando ninguém e não se honrando com isso, né? Às vezes, porque você nunca é perfeito o suficiente para todo mundo. E eu percebi o quanto eu estava criando o relacionamento a partir dessa dinâmica. E hoje eu olho para trás assim para alguns com muita gratidão assim por tudo que eu vivi, que eu aprendi, que eu recebi. Mas ao mesmo tempo eu olhava assim, caramba, hoje eu teria escolhido totalmente diferente. Hoje eu teria, né, com a consciência que eu tenho hoje, eu teria feito uma escolha bem diferente. E tá tudo bem também, né? Que nesse momento você tem aquela linha bem fina de você pular já para o julgamento de você, o julgamento do outro ou da outra pessoa, para poder achar quem fez errado, por que isso aconteceu, por que isso não aconteceu, por que isso foi assim. Quer dizer, aqueles porquês que acabam enrolando a gente mais do que libertando, né? E sim, o Eu fico livro tem pensando, digital. Perdão já por pensou dar esse bola aqui. livro aqui, assim, ó, na saída da adolescência? Que espetáculo que ia ser! Quanto trauma e drama a gente teria evitado, né? Quanta relação poderia ter dado certo ou não? Enfim, como poderia ter Seria sido mais diferente, né? grandioso tudo isso? É. Eu fico sempre me perguntando, caramba, esse livro eu queria ter tido quando eu estava iniciando a puberdade, me descobrindo mais Uau! assim como menino, né?
teria tido uma perspectiva totalmente diferente. Mas tudo vem sempre no momento que é para ser, né? Somos seres infinitos e criamos tudo que criamos para nos dar a clareza que de alguma maneira escolhemos ter aqui. E Val, tem no Sim. Kindle? Não, tem no Kobo, é um outro site que tem, ele tem em português, digital. O link está lá no link de inscrição na minha bio. Vocês têm o link de compra lá para o livro físico ou para o livro digital também, né? Quem ainda não tem. E aliás, gente, quem escolher participar com a gente que vai começar amanhã, o único Amanhã. pré-requisito é ter o livro. Então, providencie o livro, quem ainda não tem. Talvez quem, agora por questão de tempo, seria mais viável pedir o livro digital, que você compra, ele já está disponível na mesma hora para você, né? A não ser que você tenha aí em Porto Alegre, eu sei que a Ju tem algumas cópias ainda para entregar, e também seria possível entregar, acho que até amanhã. Interessante. Ah, aqui em São Paulo, eu sei que também tem umas pessoas que vendem, mas aquela coisa, né, de correr na última hora também, quem gosta disso, talvez é mais fácil ter ele digital e depois você compra o... Eu comprei o Físico. livro físico, comprei alguns deles e acabei dando de presente para algumas pessoas. Eu fui ver agora, não tem nenhum físico mais, só tem digital Tem também para esse. fazer. Ah, não, o meu chega a ter assim, ó. Eu tenho até os post-it muito sublinhado, muita coisinha marcada. Eu gosto de ter o livro físico para poder, né, fazer as anotações. Sim. Acho interessante. Outra coisa que eu percebo, assim, o quanto esse livro pode contribuir, e eu falo um pouco pela experiência mesmo com o grupo de mulheres, né? Uhum. Percebe-se um aumento muito grande de mulheres que são guerreiras, que romantizam o termo guerreiras e que têm essa energia masculina mais exacerbada. Em que sentido? Uhum. Ah, e tomam as decisões, tomam à frente de tudo, né? Uhum. Não recebem dos homens tanto, porque a gente está mais para fazer, né? E aí, Uhum. quando tu começa a ler esse livro, tu vai, te desperta, assim, vem aquele pontinho de interrogação. Mas o quanto eu poderia estar recebendo mais desses homens Ah. e que eu não me permito receber? E, na verdade, a gente acaba criando situações pra gente que aumentam o peso, né? A carga. Uhum. Aquela história assim de, ah, eu dou conta de tudo. Mas, verdade, a gente precisa dar conta de alguma coisa, a gente não pode contar, não pode ser uma coisa colaborativa, né? Entre parcerias. Isso serve para qualquer sexo, não tem a ver com o gênero, né? Do masculino e feminino. Mas o que eu percebo é assim, ó, mulheres tentando resgatar essa questão de abrir espaço para o outro ser, porque a gente acaba entrou é uma leva que vem assim, ó, de muitas mulheres que realmente tomam a frente de tudo, né? Criam os filhos Uhum. sozinhas, vão para o mercado de trabalho, voltam, cuidam do lar, Uhum. acham que tem aquela obrigação de cuidar do marido também. E isso agora parece que a gente está parando e dando um espaço, tá? Mas verdade que é isso o nosso papel, é isso que a gente Uhum. escolhe, é isso que o nosso parceiro espera da gente. Então, eu acho que esse livro ele ajuda meio que a gente a perceber que não é só isso, né? Tá longe de ser só isso. Mas até essa dinâmica, tu percebe que ela tem como fundamento papéis pré-determinados. E se a gente for além dos papéis pré-determinados, e se isso não for coisa de homem, isso não for coisa de mulher, e você puder criar juntos aquilo que funciona, né? É aquele lugar assim de você... A gente fala muito assim, e agora até migrando um pouquinho aqui para a questão de relacionamento íntimo, a gente fala muito do criacionamento, algo que você vai criar a partir daquilo que funciona para você, onde realmente assim o que funciona para você e para outra pessoa pode não ter nada a ver com os estereótipos ou os papéis pré-determinados, né? Uma tendência que o livro traz à tona é que quantas vezes assim os relacionamentos são fundamentados em alguma necessidade que você vai suprir no mundo da outra pessoa. Então, vamos supor, o homem, como tem o papel de ser, né, esse estereótipo do provedor, o homem da casa com todas essas coisas, então ele vai buscar alguém que ele encontra essas necessidades para que ele possa se sentir necessário ali naquela relação e saber que ele vai ter um lugar. Se a mulher for independente demais, ele não sabe como ele vai se posicionar dentro daquele relacionamento. E você começa a olhar para isso, mas que insanidade é essa, né? Que coisa é essa que a gente ainda está criando agora no século XXI, né? Essa altura da, Uau! né? E aí você fica olhando assim, mas quanto realmente, se você for analisar as dinâmicas de relacionamento, ainda partem disso? Que necessidade eu posso suprir em você para que eu possa ser necessário para você e saber que você não vai me dispensar ou eu não vou ser dispensável na sua vida? E aí você assim, caramba,
é realmente isso que funciona para mim, um relacionamento com base em necessidade? E aí você começa a perceber, mas se não for, se não tiver necessidade nenhuma aqui, como eu poderia criar uma dinâmica diferente aqui, sabe? E tu sabe que tu falando isso, o Fábio, vem um outro tema, né? Quando tu fala em entrar num papel que o outro espera e da necessidade de trabalhar nesse sentido, vem a questão do autoabuso, né? Me Uhum. veio muito forte isso, quanto a gente se autoabusa para caber num papel que a gente nem sabe se é isso que o outro espera também, né? Pois É é. muito louco isso, essa realidade que a gente cria, assim. Até porque quantas vezes o que a gente faz ao adotar os papéis é partir de uma realidade, digamos assim, de uma realidade de outros, né? Aquela que você absorveu dos seus círculos de amizade, dos seus pais, dos seus familiares, e não daquela que você está diante ali para criar, né? Então, às vezes é uma dinâmica de relacionamento totalmente diferente que pode trazer presentes fenomenais, assim, e vai de um lugar de receber, sim, né? Como mulher, o que você pode receber dos homens, como homem, o que o homem pode receber da mulher quando ele se abre para essa possibilidade também de não ter que ser o homem, né, com todos os papéis pré-determinados para ele, e ao mesmo tempo esse espaço dessa leveza e liberdade de criar, né, de se escolher e de se honrar com cada escolha. Se você honra sua parceira, seu parceiro também, e é mais próximo àquilo que a gente até costuma chamar de não ter a forma e estrutura dessa realidade, sim algo que você possa criar, né? E muitas vezes não tem nem a ver com o que a gente chama do perfil de independente ou dependente, ou carente, é mais a ver com, assim, tipo, uma reflexão de realmente quem é que funciona para mim e quem sou eu, né? Se você for ver, às vezes, a mulher que se vê como assim, não, eu gosto mais de tomar a frente. De repente, ok, com quem seria divertido? Então, eu tenho um relacionamento que funcionaria para os dois. E não do tipo, eu tenho que ser mais feminina, porque senão isso assusta os homens e coisa e tal, porque de novo você está reforçando os estereótipos e não dando lugar a algo diferente, sabe? E é É muito que o, louco, a gente, como sempre, quer navegar a partir das referências já existentes e o que não eu percebe ali o presente que uma nova possibilidade pode trazer, sabe? o que eu percebo, assim, nos grupos é que surge aquela coisa assim, bah, eu fiz isso, né? Hoje eu tô Aham. assim, tô guerreira, tô lutando, tô batalhando, só que isso tá cansado, não quero isso. Tipo, eu encontrei esse papel aqui que alguém disse que eu tinha que ocupar, mas isso aí é um saco. Quem é que quer Pois viver é. essa vida assim, tipo, sendo a diferentona que faz tudo? Se tu pode ter alguém pra criar contigo do lado, né? Tá do lado, nem na frente, nem atrás, tipo, mas do teu lado criando, né? É É, muito mais leve, muito mais divertido. até para quando você diz, né, tipo a mulher guerreira ou o homem guerreiro, o que que um guerreiro quer? Guerra, luta. Talvez é isso mesmo que você está Esforço, querendo, sabe? Esforço. Onde é que você está dando uma chance para algo vir ali que não caiba leve. nesse, né? Ou que seja um contexto diferente, de diversão, de leveza, de facilidade ou qualquer outra coisa do tipo, ok, e se não for para ser guerreiro ou nem guerreira, como eu posso me divertir com tudo isso que está vindo aqui? É outro lugar assim de uma escolha, né? E uma das coisas que o livro também traz à tona são esses componentes que a gente começa a olhar quando a gente começa a escolher se comprometer com alguém num relacionamento, né? Uau, isso veio muito forte no meu relacionamento. Estou fazendo o necessário para o relacionamento. Putz, pois é, amigo. Mas você sabe como é? Como é maravilhoso você ter essa tomada de consciência. Agora você tem escolha. É isso mesmo que eu escolho criar ou pode ser de uma maneira diferente? E às vezes a gente está tão assim, não, mas é o certo isso. Né? Uma das coisas que às vezes mais limita a gente é o estar certo, é saber que eu estou certo. Porque quem está certo não quer mudar. Quem está certo não quer abrir para uma possibilidade diferente. Às vezes não é nem sobre estar certo ou estar errado, é sim sobre o que isso está criando para mim. E é realmente isso que eu gostaria de ter, essa dinâmica que eu gostaria de ter comigo, com o meu corpo, com minha parceira, com meu parceiro. É essa vida que eu escolho criar? É uma pergunta que tem reverberado bastante para mim, até compartilhei nas classes aí em Porto Alegre também, né? Que é aquela assim, o que tem valor para você de verdade?
lembra? E eu tenho postado de vez em quando até assim, até por mim mesmo, para lembrar o que tem valor de verdade para você como ser, indo além das definições dessa realidade de pai, de mãe, de filho, filha, de homem, mulher, de profissão que a gente adota aqui, né? Mas o que realmente tem valor para você, que faz você criar uma possibilidade diferente e ser quem você realmente veio ser aqui. Agora percebe quanto isso tudo muda toda essa dinâmica e dá um tempero todo especial ao que você pode criar com outro ser, com outra pessoa, com outros seres, tanto no aspecto de trabalho quanto no aspecto de relacionamento íntimo ou família, sabe? Às vezes a gente vive tentando preencher papéis que nenhum deles ressoa com o que realmente a gente gostaria de ser, e aí fica, nunca chega a ficar leve, fica níveis diferentes de pesado, um pouco menos pesado, um pouco mais pesado, e a gente nunca sabe o que é, porque talvez o que você não olhou ainda é o que realmente funciona para você. E de repente, a partir dali, um universo totalmente novo de possibilidades vai se abrir. A gente não tem que buscar o culpado por nada, nem buscar onde eu errei nisso, ou onde meus pais erraram naquilo, ou onde, sabe, o que eu tenho que consertar, porque muitas vezes uma outra sedução que eu vejo é a gente querer buscar o que tem que consertar para chegar no ideal, que às vezes é um ideal utópico do que você chama de, quando eu resolver isso, então eu vou ter isso. E aí você cria a partir de projeção e expectativa. Eu estou errado nisso, mas eu sei que quando eu consertar isso, daí o prêmio vai ser isso. E às vezes não é bem assim que funciona, mas é mais do tipo, o que eu posso escolher hoje que vai funcionar para mim agora já. E quando a gente fala no componente honra, né, como o nosso tema da live hoje de realmente honrar, quanto a gente está se honrando quando está se julgando ou julgando a outra pessoa com quem nós estamos. O julgamento nunca é Ou se a honrar, gente né? está honrando as escolhas, né, Fábio? É, Exatamente. Porque às vezes a pessoa quer um relacionamento. Mas verdade que ela tá escolhendo para se honrar ou ela tá ali escolhendo para honrar um papel que ela comprou da sociedade que tem que ser dessa forma, né? Eu, eu vejo, às vezes, isso, né, nos atendimentos. Quanto a pessoa realmente está querendo se relacionar? Porque ela se relaciona com uma, duas, três, quatro pessoas e nada dá certo. E aí tu começa a conversar mais, ela começa a trocar ideia e tu percebe que ela, às vezes ela nem tá querendo se relacionar, ela só tá buscando isso de uma forma complicada para não dar certo, porque ela não quer, ela não tá escolhendo isso, né? Então, essa questão da escolha, assim, realmente, já sabe o que quer, né? Eu acho que a uhum, primeira pergunta é essa, tu sabe realmente o que tu tá escolhendo? Ou é, tu tá escolhendo pra, tipo, pelo efeito manada, assim? Tu tá honrando a tua escolha? é. Eu acho que isso também é legal de trazer. Vem, E essa vem, questão, vem sempre à tona isso, né? Se você está escolhendo por você o que realmente te honra, ou você está escolhendo até. Quantas vezes você vê as pessoas que estão querendo um relacionamento porque, tipo, na família já existe essa projeção, nossa, você já está com tanto, né, tal idade e tal, tá na hora, né, de parar de bagunça e sossegar o facho e fazer, sabe, aquelas coisas. E nem sempre isso é dito, mas às vezes é uma energia tão presente ali que você começa a olhar, é verdade, né? Então, será que a vida é só bagunça mesmo? E você nem olha, será que eu estou fazendo bagunça? Eu estou criando tanto assim, mas é. E aí entra o outro aspecto de criação, que é aquela coisa de você começar a olhar quem você vai convidar para sua vida hoje, que vai criar mais para você e para essa pessoa, né? O Jacques até colocou aqui. Segundo o livro Clube dos Cavaleiros, a culpa é sempre nossa dos homens. Pois é, essa é uma coisa que também já tá sacramentado, né? Sempre a culpa é, se, como diz o Gary, se caiu uma árvore na floresta, a culpa é do homem. Sempre lá não tem ninguém lá perto, a culpa é do homem. Que vai de novo naqueles papéis pré-adotados que a gente tem de quem culpar, de quem se responsabilizar pelo quê, porque você é homem, você devia saber disso, você já devia ter isso, você não devia ser assim, você já devia ser assim, porque você está sendo igual ao seu pai, porque você é igual a todo mundo mesmo, sabe? Aquelas coisas assim do tipo pesado, 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 e aí, cadê você nessa equação toda aí de definições? Fábio, Hum. uma pergunta, né? Já comentou na outra live que tu fez falando sobre isso, o livro não vai ser lido na íntegra, né?
Então, assim, eu adorei, eu achei instigante as perguntas que tu largou, né? Que Uhum. homem você escolhe ser ou que homem você escolhe ter? É um Uhum. convite tanto para homens quanto mulheres, né? Para todo mundo se integrar nesse clube do livro. Fala pra gente um pouquinho como é que vai funcionar isso. Tu vai ler partes, tu vai fazer facilitações, vai ser. Como é que funciona isso, né? Boa Aquele pergunta, lado Marta. controlador, querendo saber um pouquinho mais. Boa pergunta. Você sabe que essa já é uma orientação que existe há um tempo, né? No passado a gente fazia Clube do Livro e tinha aquele hábito de ir lendo, parafraseando e lendo, lendo, até veio assim essa orientação dizendo, olha, por contrato, né, em acordo com as editoras, não se lê clube, não se lê o livro todo no clube. Você pode ler no máximo 30%. Tudo bem. Eu não vou colocar uma reguinha lá e contar palavras para chegar a gente. Agora a gente tem que parar que deu os 30%. Bateu aqui na trave já, né? Mas é mais do tipo assim, assim como toda classe de Axis, nós vamos seguindo a energia, o que vem à tona, o que o tema vai requerer da gente, o que o livro vai facilitar para O grupo. nós, e algumas citações lidas para que a gente possa, em cima disso, trazer facilitações. Mas o mais bonito que eu percebo que ocorre é quando as pessoas, assim, se engajam na leitura dele, diz, olha só, eu estava lendo ontem essa parte aqui e me chamou a atenção isso aqui, será que é isso mesmo? Ou, sabe? Ou eu estou com uma compreensão um pouco distorcida, ou de repente você lê lá e diz, olha só, eu li esse trecho do livro aqui, mas não concordo muito com isso não. Que é onde você consegue detectar algum ponto de vista ou algum ponto em que o livro está te convidando a estar mais presente com aquele tema, com aquele conteúdo, para que você olhe para alguma coisa ali. Aliás, uma dica para vocês, né, de todo esse material, esse conteúdo, quando você se depara com um trecho que te desperta algo muito forte, tanto no sentido de você discordar daquilo, achar aquilo um absurdo, ou você achar que aquilo realmente é o certo e que é isso mesmo, e isso validou seu ponto de vista, eu diria que esse é o momento de você parar e olhar para aquilo com cuidado, porque ele tem um presente para você, que talvez você não olharia se não fosse tão chamativo assim, sabe? Se não despertasse, não apertasse esse botão, como a gente diz. Às vezes tem uns botões que a gente tem ali que algumas energias vão lá e apertam, e nem sempre inicialmente assim tão bonito e divertido, mas o presente que se abre depois de você olhar para aquele ponto de vista pode ser o que está limitando você a encontrar aquilo que você realmente gostaria de ter, que você nem sequer se dá conta disso, né? E o legal é assim, ó, que a gente vai estar com um facilitador fazendo isso. É muito Exato. diferente tu pegar um livro, assim como a gente pega uma leitura e faz mais de uma vez e Uhum, capta informações diferentes, quando a gente está com uma egrégora e com alguém uhum, facilitando isso, é muito mais grandioso. Então, assim, para quem já leu esse livro que tá nessas, ai, mas eu já li. Gente, é muito diferente quando tu faz um clube de leitura com outras pessoas, porque vem outros enfoques, né? A é, energia do grupo muitas vezes tem pontos de vista parecidos para ser mexidos, para serem olhados. Então é um muito grandioso, assim, na minha opinião, né? O que mais é possível a gente acessar com um livro que já foi lido ou uhum. que já É, foi feito, até quem participou, acho que às vezes, mesmo que teu primeiro clube do livro deste livro não vai ser igual ao segundo, né? nunca é, né? Cada 10 segundos. Esse sempre muda, até porque a gente já não é mais o mesmo. Eu não sou o mesmo do ano passado, quem estava ano passado já não é mais o mesmo também. O mundo já não é mais o mesmo do ano passado, então é muito, é Ainda muito, bem, né? é muito contra-intuitivo, até diria assim, você achar que pode ser a mesma coisa. Ah, eu já fiz isso. É mais de olhar para a pergunta, o que isso pode expandir na minha realidade hoje, o que isso pode contribuir para mim naquilo que eu estou escolhendo, quer seja como relacionamento, quer seja em questão com o meu corpo, quer seja com questão de trabalho, de profissão, sabe? E independentemente de homem ou mulher, né? A Val está contribuindo aqui, né? Se todo relacionamento dá certo do jeito que é, e quando não olhamos para o relacionamento, muitas vezes repetimos igual dos pais ou dos ancestrais, que é aquela coisa que a gente chama de mimetizar, né? Imitar os padrões que já vimos, mesmo aqueles que não são tão legais, e a gente acaba repetindo
comprando os traumas, né? inconscientemente, né, os próprios os traumas dos pais ou daquelas pessoas mais próximas, daquele círculo de amizades, enfim. É como eu disse assim, se talvez o que você puder fazer de mais honroso a você, se permitir ser tão diferente que ninguém ainda criou aquilo que vai funcionar para você, e só você sabe. O que é brilhante e assustador ao mesmo tempo. Como assim ninguém criou? Como assim só eu sei? Ah, eu queria que alguém sabe, me dá um modelo aí, me mostra, dá o caminho das pedras para eu poder acertar finalmente, porque estou cansado de dar cabeçada. E quando você está nesse lugar, você percebe que o que você está fazendo mais é se julgando, né? E buscando algo que alguém vai fazer para você. Agora, quanto disso traz à tona o que a gente acaba criando como a nossa vida? Algo que você espera que alguém crie para você, algo que você espera que alguém mostre o caminho para você, e não algo que você vai criar escolha após escolha, com consciência, com presença e, sobretudo, assim, se honrando e não se julgando, né? Quanto a gente acaba trocando a honra pelo julgamento. Opa, pelo menos essa eu acertei. Às vezes o acertar é um julgamento bom, e não olhar para aquilo, opa, o que vai criar mais. Eu sempre digo, às vezes o relacionamento que a gente busca é alguém que tem os mesmos pontos de vista que a gente, que vai passar a mão na cabeça, dizer, tá, tu tá certo, o mundo tá errado, é isso mesmo, é que ninguém te compreende, que ele nunca sabe. E às vezes isso é só deixar você à vontade com a limitação que está ali bem na sua frente. Mas e se a Te gente deixar na começar? caixinha. E se a gente começar a olhar para o que vai me desafiar a crescer mais? E também não vem de um lugar assim de alguém que está sempre contra você para tipo, sabe? Mas e se for algo que te empodera a ser mais e você também pode contribuir, empoderar a pessoa a ser mais, de um lugar de pergunta, de contribuição e de realmente estar presente e olhar para aquilo que está lá pelo que é mesmo, não pelo que você acha que deveria ser ou pelo que você fantasia que deveria ser, dado isso, dado aquilo, né? Fábio, alguém está Ana, perguntando ali, ó, como acessar para comprar o livro que entrou então, agora na live. quem entrou agora na live, vamos lá na minha bio aqui no Instagram mesmo, tem um link lá muito bem preparado para você fazer a inscrição no clube. Se você não tem o livro, lá tem os links para comprar o livro físico no site do Access, no Amazon, e também tem um link lá para você comprar o livro digital, que não é do Kindle, mas é digital também. Tem um outro site que está vendendo. No Kindle só tem em inglês ainda. Se alguém quiser em inglês, também não tem problema. Lembrando que começa amanhã, Lembrando que amanhã à começa noite. amanhã. Perdão. Saúde. Obrigado. E eu até esses dias estava aí, tirei uns dias assim para dar uma olhadinha pro meu corpo, umas questões, umas consciências que pediram assim meu corpo, diz, vamos ficar só quietinho aqui uns dias e receber de Isso é tudo que bom. a gente movimentou e foi bem intenso e bem honroso assim para mim ter esses momentos, sabe? E cada classe que a gente facilita também facilita a gente com muita consciência. Tem pedido para receber muito, muito das classes, né, de todas as criações. E cada uma delas tem sido um presente especial para mim. E que presente esse clube vai ter, né? E vai ser para a gente. Vão ser 5 encontros ao longo agora de fevereiro. Um dia 8 amanhã, outro dia 10, depois outros na semana que vem. E todos eles vão estar gravados, né? Num grupo de Telegram, onde a gente vai poder discutir, conversar nesses entre encontros. Você pode, porque novamente, né, nós não vamos pegar lá e ficar lendo o livro todo, são 12 capítulos. Então o que nós vamos fazer é trazer à tona algumas coisas que você vai trazer perguntas, você vai ler todo o livro ou não vai ler todo o livro, isso é com você. Nós vamos instigar a consciência daquilo que o livro pode criar para você, dentro do que você perceber que é um chamado para você ali, do tipo, nossa, isso aqui poderia me ajudar muito na educação do meu filho, por exemplo, né? No convívio com meu marido, namorado, com meu pai, até relação com pais. Quer dizer, não tornando a polaridade do masculino, feminino significativa, mas sim olhando para um lugar de como você pode incluir mais e ir além das diferenças.
e para um espaço de honrar você com as escolhas, né? Honrar você e criar E, algo que vai funcionar mais. e é aquela história, né? Algumas pessoas, até quando eu comentei, me disseram assim, tá, Mac, mas aí quer dizer que eu vou terminar com o meu parceiro. Gente, pelo contrário. E se tu conseguir descobrir no teu parceiro mágico que tu nem imaginou que eram possíveis, hein? Pois Ao é, aprender um pouquinho mais desse universo aí, a acessar mais desse universo masculino. Porque eu vejo por mim assim, né? A gente vem com um padrão familiar de como é que a gente espera que um homem seja. E se puder ser muito melhor do que isso, muito maior do que isso, quais são as outras possibilidades que aquele ser infinito tá ali nele, só falta alguém para despertar, né, para estimular isso. pois é. Então, esse livro, com certeza, assim, ó, abre para um espaço diferente, desde que a gente esteja disposto a escolher esse espaço diferente. Com as mesmas parcerias, né? Ou, quem sabe, não também, Ou tá também tudo não. certo. Uma coisa que a gente descarta às vezes é o efeito de você mudar. Se você muda, tudo muda, né? As pessoas mudam ao seu entorno. Então, o quanto o que te desempodera a mudar alguma coisa é fazer sempre sobre o outro. Ah, mas é que tá assim porque ele isso, porque ela isso, porque meu pai isso, porque minha mãe isso, porque meu filho isso, porque meu trabalho isso, né? E aí você está sempre colocando fora de você algo que você não está disposto ou disposta a olhar, que você, se você A mudar. olhasse com presença, mudaria tudo. E talvez é assim, é só uma viradinha de chave, uma consciência que você tem ali e dizer, sabe de uma coisa? Eu tenho escolha sim, e eu vou me honrar com as minhas escolhas e quem tiver ok com isso vem junto, quem não tiver também está livre para seguir as suas escolhas, embora criar um mundo de mais escolha e leveza. E de repente é esse espaço que permite que tudo se acomode assim na vida com mais facilidade, né? E então é isso. Quem vai estar com a gente amanhã, né, Mac? O link está aí na minha bio. Ah, As inscrições estão abertas. Lá tem o link para comprar o livro. Se alguém ainda tem alguma dúvida, pode falar comigo aqui no chama a direct. gente. A Mac está contribuindo também nessa criação. E que a gente pode criar assim, né, de um mundo de mais inclusão, um espaço de mais inclusão e possibilidades diferentes com esse clube do E livro. se fosse possível, né, se divertir mais nessa realidade, ter mais leveza com os relacionamentos ou e relacionamentos no sentido geral, né, não só nos parceiros Uhum. amorosos ou parceiras amorosas, mas com a família, com o trabalho. Não adianta, o ser humano não é uma ilha, a gente veio aqui para se relacionar. É assim que a gente cresce, é assim que a gente expande. Então, se der para ser com facilidade, né? Como Pois é. seria? Eu acho que esse livro é um convite para isso, para acessar mais. Então, Uma capa que preta horas na amanhã, carta da Fábio? manga, amanhã às 7 da noite, 19 horas, aqui no horário de Brasília, né? E para o pessoal lá de Campo Grande, Cuiabá, seria às 18 horas. Lá é 1 hora menos, tá Nos vendo? procure, então. É, Quem ainda não fez a inscrição, é só entrar em contato comigo, com o Fábio, a gente passa as informações, passa os links e aguardamos yes! amanhã. O que a gente pode criar de Gratidão, Fábio. divertido. Gratidão, Marco. Gente, um bom dia para todos. E o que mais é possível hoje, né? Beijos. Beijo.